Olá, bem-vindos ao Giard Lab. Meu nome é Gustavo Giardi, sou desenvolvedor de jogos e nesse canal eu trago o desenvolvimento dos meus estudos e experimentos. Hoje nós vamos abrir um portal para outra dimensão. Este é um projeto de realidade aumentada que desenvolvi para estudar um pouco sobre a criação de shaders. A ideia é abrir um portal na parede, criando uma ilusão de que há um mundo fantasioso por detrás dela. A primeira coisa que eu fiz no projeto foi criar o shader do portal. Para isso, eu reutilizei um shader que mostrei no vídeo anterior em uma das tentativas de criar uma máscara para um objeto traqueado com Vuforia. O problema desse shader é que ele não filtra o que está atrás e o que está na frente do portal, ou seja, até os objetos fora do portal são renderizados se estiverem em linha reta com ele. Para resolver isso, eu criei duas variáveis no shader dos objetos que estarão dentro dele. Elas me falam a posição do portal e para onde ele está virado. Assim, caso o objeto não estiver lá dentro, eu não renderizo ele e consigo o efeito que eu quero. Depois eu modelei um portal bem simples no Maya e coloquei ele na minha cena. Para implementar a função de realidade aumentada, eu optei por usar o AR Foundation. O AR Foundation é o pacote de desenvolvimento AR da Unity, que traz as principais funcionalidades do AR Core e do AR Kit, que são os kits de desenvolvimento de realidade aumentada da Google e da Apple, respectivamente. Quando o objetivo é projetar elementos em superfícies traqueadas em tempo real, eu considero o AR Foundation a melhor opção para o projeto. Para implementar ele, eu importei os pacotes do AR Foundation, do AR Core e do AR Kit no Package Manager. Depois eu implementei o reconhecimento de planos na cena e configurei para que ele reconhecesse apenas planos verticais, para que nosso portal só possa ser criado na parede. Com o reconhecimento de planos funcionando, fiz um script para criar um portal ao clicar em um plano e atualizei as propriedades dos shaders dos objetos para que eles reconhecessem a nova posição do portal. Testando, percebi que estava tudo certo, mas dava para melhorar um detalhe. Ao invés de atualizar a posição do portal em cada material, eu poderia definir isso como uma variável global. Assim, o código ficou muito melhor. Agora que o portal estava funcionando, era hora de criar o cenário que ia dentro dele. Minha ideia foi criar uma cena meio surreal, com vários elementos malucos, com o objetivo de causar um certo estranhamento em quem abrisse o portal pela primeira vez. O primeiro elemento que eu modelei foi um peixe. Meu objetivo foi animar ele usando apenas shaders e preencher o cenário com vários deles voando para todos os lados. Antes de explicar como eu fiz o shader dele, é melhor explicar o básico sobre como os shaders funcionam. Um shader é formado por duas estruturas, o Vertex Shader e o Fragment Shader. O Vertex Shader recebe as informações do nosso modelo 3D, como posição dos vértices, suas normais, seu mapa de UV, entre outros atributos. Ele manipula esses atributos e os transforma nos dados que serão consumidos pelo Fragment Shader. Este, por sua vez, recebe as informações fornecidas pelo Vertex Shader, que agora estão todas transformadas em coordenadas da tela, e define qual cor cada pixel deve assumir a depender dessas variáveis. Voltando ao peixe, eu queria que o material dele fizesse o corpo mexer de um lado para o outro, como se ele estivesse nadando. Para isso, eu usei o Vertex Shader para alterar a posição X de cada vértice que estivesse atrás da cabeça. Para criar uma forma de onda eu usei uma função cosseno, e para fazer o efeito ficar animado eu adicionei uma variável de tempo. Por fim, multipliquei o valor obtido pela distância do vértice até a cabeça, para que a ponta da cauda balançasse mais do que a base do pescoço. Como eu pretendia criar vários peixes no cenário, era interessante fazê-los de cores variadas. Para fazer isso sem que eu tivesse que criar várias texturas diferentes, eu criei apenas uma textura com as cores vermelho, verde e azul. Agora no Fragment Shader, eu li os valores RGB de cada pixel da textura e substituí por cores que eu defini como atributos do material. Depois eu criei um script que sorteava um padrão de cores para cada peixe na cena. Para as asas do peixe foi tudo bem parecido, mas eu tive um problema em particular. As áreas transparentes da textura dela estavam sobrepondo a parte de trás da asa, fazendo com que partes dela ficassem sumindo com o movimento. Para resolver isso, eu usei a propriedade Alpha to Mask, que cria uma máscara nas partes transparentes da textura. O shader do chão foi o mais simples. O desafio que me propus dessa vez foi criar um terreno com montanhas usando o mínimo de modelagem possível. E bem, a única coisa de modelagem que eu fiz foi criar um plano mesmo.
Para criar as montanhas, eu gerei essa textura com manchas brancas. Basicamente, quanto mais branco o pixel dessa textura, mais alto será a montanha naquela mesma posição do plano. Para fazer isso funcionar, eu peguei a cor da textura no Vertex Shader e acrescentei um valor na posição Y de cada vértice. Assim, eu criei essas montanhas arredondadas sem precisar modelar absolutamente nada. Depois eu adicionei um fog na cena para criar um efeito mais legal. Ao fundo do cenário, eu tive a ideia de colocar um olho gigante que ficava olhando para a câmera. Para criar o shader dele também foi bem fácil, e eu usei essas três texturas. A primeira define a cor das pálpebras, e a segunda é a cor do globo ocular. Já a terceira funciona como uma máscara, definindo onde o globo ocular será renderizado. Juntando as três, temos um olho completo. Para fazer o movimento, criamos um vetor que controla o offset da textura do globo ocular e um script que modifica essa propriedade seguindo a posição da câmera em relação ao portal. Tudo pronto, hora de testar. Vendo a cena rodando direto no Android, eu percebi que os shaders das asas e da cauda dos peixes não estavam funcionando corretamente. Pelo que parece, a propriedade Alpha to Mask não funciona nessa plataforma. Como uma alternativa para criar o efeito desejado no mobile, eu usei a função Clip do CG. Essa função mata o pixel desse material se passarmos um valor negativo como parâmetro. Dessa forma, consegui exatamente o efeito que eu queria. Para finalizar, eu implementei o Post-Processing na cena para fazer um efeito de glow no portal e implementei o GPU Instancing nos shaders dos peixes para diminuir o número de draw calls na cena. Por fim, esse foi o resultado. Mas espera, dá para criar uma experiência melhor para esse app. O aplicativo ficou bem legal, mas só poder ver o portal pela tela do celular é bem frustrante. Por isso, eu resolvi portar o projeto para o Magic Leap. O Magic Leap é um óculos de realidade mista. Chamamos de realidade mista porque as experiências criadas com ele podem interagir com os elementos do mundo real, diferente da realidade aumentada, que simplesmente projeta elementos virtuais por cima da imagem da câmera. Esse óculos possui diversos sensores capazes de capturar os volumes no ambiente e gerar meshes 3D e efeitos de oclusão nos elementos virtuais. Eu poderia passar um vídeo inteiro falando sobre como o Magic Leap é legal, mas eu também posso listar uma série de fatores que me frustram sempre que eu vou desenvolver algo para ele. Começando por esse efeito de oclusão. Ele é muito legal nos aplicativos, mas quem foi o gênio que teve a ideia de colocar isso no menu do aparelho? Sério, a primeira vez que você liga o aparelho você pensa, nossa, que legal, as coisas ficam na frente do menu, mas nas próximas vezes você pensa, mas que inferno, eu não consigo ver nada com essas coisas na minha frente. E eu não sei como é o ambiente de trabalho de vocês, mas onde eu trabalho, não importa o lado que eu olhe, sempre tem algo para ficar na frente desse menu. Daí eu fico dando voltas com a cadeira, procurando o melhor lado que eu consigo olhar sem nada ficar na frente do menu, e quando eu percebo eu já tô enrolado num monte de cabo. Sério, para vocês terem ideia de quanto cabo tem esse óculos, olha só o esquema que temos que fazer para ligar ele no USB do computador. A gente usa um cabo para plugar no hub, outro para plugar no PC e um terceiro para ligar o hub na tomada. Tudo bem que esse esquema todo pode ser substituído pelo cabo USB do celular, então eu assumo que eu comi bola nessa parte. Mas sério, Magic Leap, custava muito colocar um cabo USB na caixa? Que não é das menores, diga-se de passagem. Mas o que mais me irrita nesse device é que ele não foi nem um pouco pensado para quem usa óculos. É simplesmente impossível usar o Magic Leap com o óculos por baixo. Então quando eu vou testar algo nele, eu tenho que tirar meu óculos e colocar o Magic Leap. Daí eu tiro o Magic Leap e coloco o óculos. E fico nesse troca-troca de óculos infernal. Mas enfim, chega de reclamar e vamos para a implementação do projeto. A
Aqui não tem muito o que falar, só tive que configurar o pacote do Magic Leap no projeto e configurar o sistema de raycast deles para detectar as paredes. Vale ressaltar que o pacote do Magic Leap entra em conflito com o AR Foundation, então eu tive que dividir meu projeto em duas versões diferentes. Apesar de todas as complicações, o resultado valeu muito a pena. Mais uma vez, o projeto acabou me dando bem mais trabalho do que eu achei que teria, mas posso dizer que aprendi muito desenvolvendo ele, principalmente sobre criação de shaders. O principal objetivo desse projeto era estudar sobre shaders, e cada desafio que fui abraçando e problema que fui encontrando me forçou a pesquisar ainda mais sobre o assunto. Acho que pequenos projetos desse tipo são a melhor forma de estudar sobre algum tema ou tecnologia. E por hoje é tudo. Digam aqui nos comentários o que acharam do portal, dos shaders que criei e o que acharam do Magic Leap. Querem ver mais projetos feitos com ele? Também sinta-se livre para deixar dicas, sugestões e até perguntas. Caso queiram explorar o projeto mais a fundo, o link para o repositório dele no GitHub está aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vê-los de novo na próxima. Até lá!